Olá, bem-vindo a mais um programa da série Profecias à Luz da Bíblia. Nesta série, especificamente, estaremos analisando o livro do Apocalipse. E como o livro do Apocalipse é um pouco mais complexo, um pouco mais extenso do que o livro de Daniel, nós então subdividimos esta análise em 3 partes. Portanto, quando terminar este vídeo, procure pela parte número 2 e a parte número 3 para você poder então entender toda a análise. O que vamos fazer é dar uma visão panorâmica do livro do Apocalipse e depois, portanto, analisar algumas partes individualmente de acordo com a necessidade. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um dos apóstolos do Senhor Jesus, na verdade integrante do grupo dos 3, não é? Pedro, Tiago e João. E esse João era conhecido como discípulo que Jesus amava. Havia um carinho diferente de Jesus para com ele. Ele escreveu esse livro em torno do ano 96 depois de Cristo. Ele foi prisioneiro do Império Romano numa ilha chamada Patmos, no mar Egeu, e por lá ficou por algum tempo, mas por fim acabou saindo e morreu em Éfeso, já farto de dias. João escreveu esse livro como resultado de visões que ele teve enquanto preso nesta ilha, e todas essas visões estão relatadas no seu livro. Portanto, as visões, ele tem uma primeira visão no capítulo 1. Esta visão do capítulo 1, ou nesta visão do capítulo 1, o Senhor Jesus lhe aparece e dita para ele, portanto, 7 cartas que ele deveria escrever para 7 igrejas. E no final do capítulo 3, quando termina o conteúdo das cartas, então, no capítulo 4, ele é arrebatado em espírito, e esse arrebatamento, portanto, dura até o fim do livro, quando João, então, tem todas as visões que ele precisa ter para poder entender bem o conteúdo que o Senhor Jesus lhe deseja revelar. Bom, o capítulo 1, são 22 capítulos, portanto, nós vamos dividir em 3 partes. O capítulo 1 do Apocalipse, nós temos a introdução e a visão de Jesus glorificado com uma mensagem para as 7 igrejas. E neste capítulo, o Senhor Jesus aparece como o vencedor. Ele aparece numa visão magnífica, glorificado, deixando claro para João e para todos os que lessem o livro que ele havia morrido, mas que ele havia ressuscitado e que agora ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando para sempre como Senhor de tudo e Senhor de todos. E aí nós temos os capítulos 2 e 3, e os capítulos 2 e 3 estão voltados para 7 cartas que são escritas para 7 igrejas muito especiais que existiam naquela época na região da Ásia Menor, hoje atual Turquia. E essas igrejas ou igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma coisa curiosa é que estas igrejas... Por que Jesus escolheu essas 7 igrejas? É sempre uma pergunta que talvez os estudiosos da Bíblia sempre fazem. Por que essas 7 igrejas? Haviam centenas de outras igrejas, pequenas igrejas espalhadas por toda a região. E curiosamente, as chamadas principais igrejas do Velho Testamento, que eram conhecidas como a igreja de Jerusalém, que era a igreja apostólica, e aí nós temos a igreja de Filipos, que era a igreja da liberalidade, temos a igreja de Tessalônica, que era a igreja da palavra, temos a igreja de Antioquia, que era a igreja missionária, que consagrou Paulo ao apostolado e enviou Paulo, e por aí vai. Temos a igreja de Roma, né, que foi uma igreja também fundada e muito forte, muito conhecida, principalmente por causa da carta escrita por Paulo aos romanos. E nenhuma dessas igrejas é citada. Por que será que Jesus escolheu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? É uma coisa curiosa. E a melhor explicação é porque essas igrejas ficavam numa região que, tipologicamente falando, era muito profética a região. E esta região era chamada Cordilheira de Touro, na região, no país hoje da Turquia. E é curioso porque depois, quando nós começarmos a desmembrar o livro do Apocalipse, nós vamos ver que Jesus está agindo como sumo sacerdote. Ele aparece no início do livro na figura do sumo sacerdote e, portanto, ele está usando a Cordilheira de Touro como um ato simbólico do tipo de sacrifício que o sumo sacerdote tinha que oferecer, que era exatamente o sacrifício de um touro, a
a favor de si mesmo e a favor da sua família sacerdotal. Mas nós vamos ver isso em detalhes depois. Bom, em seguida nós temos o capítulo 4 do Apocalipse, e neste nós temos a visão do trono, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. No capítulo 4, todos os pré-tribulacionistas acreditam que é onde esteja localizado o arrebatamento da igreja. Quando João diz, e vi uma porta aberta no céu, e uma voz dizendo, sobe para cá, este é o momento em que a igreja, portanto, seria arrebatada. E daí para frente, do capítulo 4 para frente, nós não vemos mais a igreja mencionada em nenhum lugar do livro do Apocalipse. Todo o livro está voltado para Israel e para o julgamento das nações. Depois nós temos o capítulo 5, onde nós temos a visão de um livro que somente o Cordeiro pode abrir. E este livro, existem muitas especulações a respeito de que livro seria este. Isto é curioso, porque esse livro relembra um livro que havia também no templo, chamado Corban. Era um livro que havia no templo de Israel, e este livro era um livro onde se registrava os acontecimentos, tudo aquilo que tinha a ver com o lado profético, da manifestação, do culto, do templo, das dádivas, etc. Tudo era registrado no Corban, porque quando havia qualquer tipo de julgamento, porque a Corte Suprema de Israel, que era o Sinédrio, usava a Torá e usava o Corban como fonte de informação para julgamentos. Portanto, acredita-se que esse livro seja uma fonte onde esteja registrado, um arquivo onde esteja registrado informações que serão usadas para o julgamento. Isso está no capítulo 5. Depois nós temos o capítulo 6, onde começa a abertura dos 6 primeiros selos do livro. E o primeiro selo, nós temos um cavaleiro cavalgando num cavalo branco, e o texto diz, saiu para conquistar. Depois o segundo selo mostra um cavaleiro cavalgando um cavalo vermelho, e ele vem para tirar a paz da terra e para matar. Depois o terceiro selo, um cavaleiro cavalgando num cavalo preto, está relacionado a racionamento de alimento. O quarto selo, um cavaleiro cavalgando num cavalo amarelo, e este é a morte seguida pelo inferno, portanto poder para matar a quarta parte da terra com a espada. Nós temos o quinto selo, que revela as almas dos que foram mortos por amor da palavra. Essas almas aparecem, portanto, já no céu, no altar do Senhor, e foram pessoas que morreram por amor às Escrituras Sagradas. E temos, portanto, o sexto selo, e nesse selo temos um tremor na terra, e temos fenômenos que acontecem no céu. Nós vamos partir isso em detalhe depois, em outra oportunidade. Portanto, veio o capítulo 7, e aí nós temos o selo dos 144 mil judeus. Capítulo 7. Tem um outro grupo no capítulo 14, este grupo sim fala dos resgatados pelo sangue do Cordeiro, mas no capítulo 7 são 144 mil judeus que serão selados, inclusive tem o nome das tribos, apresentando 12 mil de cada tribo. E aí temos o capítulo 8, neste capítulo 8 nós temos a abertura do 7º selo, temos um silêncio no céu por quase meia hora, e os primeiros 4 anjos tocam suas trombetas. E aí começa, portanto, o relato dessas trombetas. E essas trombetas são: a primeira, cai saraiva e fogo misturado com sangue sobre a terra. A segunda trombeta, temos algo como que um monte ardendo em fogo, também caindo sobre a terra. A terceira trombeta, uma grande estrela cai na terra, e ela é chamada de absinto, porque ela torna amarga a água potável da terra. E a quarta trombeta, nós temos, portanto, uma terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida. E logicamente que nós estamos falando aqui da queda de um asteroide, logicamente. Um asteroide vai cair sobre a Terra, segundo o livro do Apocalipse, mais ou menos na metade da grande tribulação, e portanto vai desencadear um terror sobre a Terra, porque a queda desse meteoro, além de eliminar imediatamente uma terça parte da Terra, e com terremotos e saraivas e tsunamis, etc., ele também vai produzir racionamento de alimento, uma crise energética na Terra e coisas dessa natureza, o que também fará com que o anticristo exerça um domínio ainda mais forte sobre a população da Terra. E aí nós temos o capítulo 9 do Apocalipse, e eu paro aqui, porque depois dos outros vamos analisar os outros capítulos. Neste capítulo 9, nós temos, portanto, continuam os juízos das trombetas, nós temos a quinta trombeta, e uma estrela
cai na terra e abre o poço do abismo, liberando gafanhotos para atormentar os homens por 5 meses, liderados por um espírito chamado em hebraico Abaddon e em grego Apolion. E temos a 6ª trombeta, portanto, e são soltos 4 anjos presos junto ao rio Eufrates para matarem a 1/3 parte dos homens, e aparecem 200 milhões de cavaleiros para aquela hora. Muitos debatem esses 200 milhões, alguns alegam serem soldados que marcharão do leste, portanto da região da Rússia ou da região da China, que marcharão contra Israel e etc. Mas quando nós prestamos atenção com detalhe na descrição desses 200 milhões, eles se parecem muito mais com demônios, com espíritos malignos que serão liberados do abismo para o terror da grande tribulação, porque o Senhor Jesus diz claramente no capítulo 24 de Mateus que a grande tribulação é um tempo único, que nunca houve e jamais haverá um tempo de tanta dor, de tanta luta, de tanto sofrimento quanto a grande tribulação. Então o nosso papel do povo de Deus é não ficar aqui para a grande tribulação e pregar esta mensagem para o máximo de pessoas possível, para que elas saibam que não vale a pena ficar, não vale a pena viver sem Jesus, não vale a pena perder o arrebatamento, perder a salvação, porque o tempo da grande tribulação será de muita dor e de muita angústia. Deus te abençoe. Continuamos, portanto, no próximo vídeo, a partir do capítulo 10 do livro do Apocalipse. Um abraço.